Olá, amados, a graça e a paz de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, domingo 11 de abril de 2021, mais uma semana na presença do Senhor, né? Hoje aqui tá meio complicado aí, os irmãos estão escutando aí o barulho do som. Ô Jesus, a graça de Deus, mas Deus nos dá graça. Amados, orem por nós, orem pela igreja, orem pelos pedidos, vou recolocar os pedidos, sabe? Dê uma pausa aí no filme, né? Quando você assistir, para você ler os pedidos direitinho, para que você ore mais efetivamente, tá bom? Tá bom, então nós vamos ter os pedidos de oração agora em seguida, que eu peço mesmo para que você esteja intercedendo, né? E teremos aí, vamos colocar hoje somente um louvor, vou ver, se der eu coloco dois, vamos ver, e em seguida a palavra, é uma palavra que, nossa, uma palavra que eu amo demais, né? Quem me acompanha sabe que eu já preguei nesse texto, nessa palavra, acho que umas 10 vezes, eu tenho assim, sabe, paixão por esse texto, por essa palavra, tá bom? Que os irmãos possam ouvir atentamente e sentir, e enxergar, e ver e ouvir aquilo que Deus tem para nós, tá? Fiquem na graça e na paz, tenham um bom culto. Deus abençoe.
Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro. Você pode levantar suas mãos e declarar isso. Digno é o Cordeiro de Deus. Sua noiva declara. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro. Deus tem um chamado para cada um de nós, para viver a cada dia, rompendo em fé. Aleluia. Levanta a tua voz conosco agora e canta, querido. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Aleluia. Cante ao Senhor nesse momento. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Diga para ele: as montanhas e vales, desertos e mares que eu atravesso, me levam para perto de ti. Verdade, as minhas provações não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, declaro: Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aleluia! Aleluia! Rompendo em fé! Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Diga com ousadia: eu vou mover no sobrenatural. Oh, eu vou lutar e vencer. Ó Senhor, eu vou plantar e colher. E a cada dia eu vou viver rompendo em fé. Aleluia. Aleluia, Pai. Cada vez que a minha fé é provada, Me dá essa chance de crescer um pouco mais. essa chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Declara ao Senhor: se diante de mim não se abrir o mar, ó Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aleluia! Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé.
era uma nova geração, geração que está vencendo os seus limites, e para a glória do teu nome, rompendo em fé. Aleluia! Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, como ousadia, como vento sobrenatural. Lutar e vencer, plantar e colher, a cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia! Esse é o tempo, é o dia de você romper em fé. Aleluia! Graça e a paz de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É com a graça de Deus que nós estamos aqui para mais uma vez trazermos a palavra do Senhor para os amados. Eu gostaria de falar um pouquinho, um texto que eu gosto demais. Gosto muito, muito, muito. Já preguei inúmeras vezes com esse tema, com esse texto. Existem textos na Bíblia que simplesmente nos acompanham. Eu amo demais esse texto. Vai lá. 2 Coríntios capítulo 3. 2 Coríntios capítulo 3, versículos de 1 a 6. 2 Coríntios capítulo 3, versículos de 1 a 6. Vamos orar? Obrigado, Pai. Obrigado, Deus, porque apesar de uma semana difícil, de uma semana complicada, o Senhor tem me abençoado, tem abençoado a minha casa, a minha família e tem abençoado meus irmãos, Pai. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, o cuidado que o Senhor tem tido com cada um de nós. Te louvamos, Pai, e te agradecemos. É no nome santo do teu Filho amado Jesus, que morreu morte de cruz para que hoje tivéssemos vida. Te louvamos. Obrigado. Amém. Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 1. O apóstolo Paulo começa esse texto dizendo: porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Versículo 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas nas tábuas de carne do coração. Versículo 4. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Versículo 5. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade, a nossa suficiência vem de Deus. 6. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Amados, veja bem, o apóstolo Paulo ele escreve esta carta, a segunda carta aos Coríntios, lá por volta de 55, 56 depois de Cristo. Paulo, ele foi o fundador desta igreja, da igreja de Corinto, lá em sua segunda viagem missionária.
E desde da sua saída daquela cidade, da cidade de Corinto, a igreja teve muitos problemas. Muitos problemas. E o seu propósito nessa carta foi de, primeiro, encorajar a maioria da igreja que lhe era fiel. 2. Escreveu para contestar, para desmascarar os falsos profetas que continuavam a difamá-lo, para assim enfraquecerem a sua autoridade apostólica. 3. Ele escreveu também para repreender a minoria que na igreja, influenciada pelos seus oponentes, não aceitavam as suas repreensões. Veja bem, falsos profetas estavam ali dentro da igreja, distorcendo a palavra de Deus. Olha o versículo 17 aí. Nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Olha o que ele diz aí no versículo 17. Nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Amado, no texto que lemos, esse texto que nós acabamos de ler, Paulo ele fala assim num tom de desabafo pelo que estava acontecendo ali naquela igreja. Se lembrem que a igreja de Corinto foi ele que fundou. Amados, foi o apóstolo Paulo, ali na segunda viagem missionária, ele funda aquela igreja, ele discipulou aquelas pessoas, ele acompanhou, chorou, orientou, orou por eles, né? Ele fez um trabalho tremendo ali naquela igreja. E no versículo 2, ele diz assim, como que num tom de desabafo, ele diz assim, olha, vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Amados, alguns anos atrás, acho que já faz bastante, viu? Quando nós ainda não tínhamos toda essa tecnologia, e muitos vão se lembrar. A comunicação entre pessoas, principalmente de pessoas separadas pela distância, ela era feita através de cartas. Eu, por exemplo, eu gostava de receber cartas. Tinha alguns amigos aqui de fora do estado de São Paulo, missionários, enfim, por vezes eu aguardava ansiosamente de notícias de pessoas amigas, pessoas que, enfim, nós amamos. Eu me lembro que uma vez, há muitos anos atrás, a Vera ela foi para a Espanha, né? Ela foi para a Espanha ali competir nos jogos ali da Polícia Militar daqui de São Paulo, né? Jogos mundiais da Polícia Militar. E ela passou, foi para a Espanha, mas passou ali por alguns países da Europa, né? E à medida que ela ia passando, ia conhecendo, né? Ela me mandava cartões postais e eu confesso a vocês que eu ficava ansiosamente aguardando ali a chegada desses cartões, né? Inclusive até ela chegou no Brasil e ainda chegava cartões, né? Enfim, é muito gostoso, né? E no texto, nesse texto, Paulo ele fala sobre o crente, o cristão, como uma carta de Cristo. Ele diz assim, olha, vós sois nossa carta, vós sois a carta, né? Hoje é um e-mail de Cristo. Amados, essa afirmação do apóstolo, ela implica numa realidade tremenda para nós. Essa afirmação dele, vós sois nossa carta, vós sois a carta, né?
Isso implica uma realidade tremenda para a gente. Preste atenção. É usando nossas vidas que Deus deseja comunicar-se com as pessoas com as quais nos relacionamos. É usando nossas vidas que Deus deseja se comunicar com as pessoas com as quais nos relacionamos. Ou seja, é preciso estar escrito em nós aquilo que Deus quer transmitir às pessoas. Ah, pastor, isso quer dizer que Deus se comunica com as pessoas ao nosso redor através de mim? Lógico! É exatamente isso. Mas para que o objetivo de Deus seja alcançado, é necessário satisfazer 3 condições. Para que Deus se comunique com as pessoas ao nosso redor, através de mim, através de você, é necessário satisfazer 3 condições. Como é que uma carta, um e-mail, chega para nós? Ele chega pelo correio, chega via internet, né? É assim que chega. Mas ela vem aberta? Ela vem aberta? Não. Vem fechada. Chegando a carta, o e-mail, nós conferimos, e a primeira coisa que nós olhamos é ver se é para nós, olhamos a internet, olha, realmente é para nós. A primeira coisa, quando chega uma carta ou um e-mail, nós conferimos se é para nós. E aí fazemos o quê? Se for uma carta, rasgamos ali a pontinha e vemos o que tem dentro, né? Se é um e-mail, clicamos ali e para abrirmos o e-mail. Amados, se Deus se comunica com as pessoas ao meu redor através de mim, eu sou o quê? Eu sou uma carta de Cristo. Eu sou um e-mail de Cristo que precisam ser abertos. Se Deus se comunica com as pessoas ao nosso redor, através de mim, eu sou o quê? Eu sou uma carta de Cristo. Hoje eu sou um e-mail de Cristo que precisa ser aberto. Olha o versículo 2. Olha o versículo 2. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Amados, veja bem, as pessoas, quando recebem uma correspondência, querem abrir, querem logo saber o seu conteúdo, saber o que está escrito. E quando o apóstolo, ele diz que nós somos cartas de Cristo, ele está querendo dizer que a nossa vida de relacionamentos, ela deve ser uma exposição aberta para conhecimento de nossos familiares, de nossos amigos, de nossos colegas. Veja bem, eu estou falando de vida de relacionamentos e estou falando de vida transparente. Enfim, eu estou dizendo que nós precisamos ser nós. Eu preciso ser eu na minha casa, nos grupos aos quais eu faço parte, na empresa, na escola, na igreja. O apóstolo Paulo está dizendo que nós precisamos ser nós por onde quer que nós andemos. Ah, pastor, então eu vou falar para minha vizinha que a minha vida conjugal não está boa, que eu tenho problemas na minha área de intimidade, que tenho problemas com meu filho. Não estou dizendo isso, meu Deus do céu. Para com isso. Amados, se Deus se comunica com as pessoas ao meu redor, através de mim, continue prestando atenção, eu sou carta de Cristo, que precisam ser abertas.
Se Deus se comunica com as pessoas ao meu redor, através de mim, além de ser cartas de Cristo que precisam ser abertas, eu preciso ser cartas de Cristo que precisam ser legíveis. Olha o versículo 3. Olha o 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas das tábuas de carne do coração. Se recebemos uma carta, se recebemos um e-mail, hoje com o e-mail é um pouquinho mais fácil, né? Existe os Googles tradutor, né? Se recebemos uma carta que está redigida, que está escrita numa língua desconhecida, meu, como vai ser difícil. Eu até entendo que eu vou ficar um pouco frustrado. Poxa, o que está escrito aqui? Eu não estou entendendo. O mesmo vai acontecer se for ilegível. Sabe aquela dificuldade de ler o que o médico escreve? Nossa, como a gente sofre, né? Irmãos, vai ser difícil se recebermos uma carta com aquelas letras ilegíveis, com palavras desconexas ou letras apagadas que impossibilita a leitura. A carta ela precisa ser legível. Assim, somos nós os crentes. Presta atenção. A vida que expressamos, ela não pode ser dúbia. Duas vidas. Tem muita gente que é uma coisa em casa, outra coisa na empresa. Lá na empresa ele participa da roda de escarnecedores. Em casa o cara é um baita grosso, né? Na escola ele é um estudioso porque ele gosta daquela professora. Outra dentro da igreja, cheio de santidade. Em casa grosso, presa à roda de escarnecedores. Igreja, na escola ele até é um bom estudioso, né? Na igreja cheio de santidade. Que isso? Nós temos que ser nós temos que ser nós em todos os lugares que andamos. A nossa vida ela não pode ser confusa. Aliás, amados, quantos crentes confusos estão andando por aí? Inseguros, sem firmeza doutrinária. É necessário que todas as pessoas, que todos que estão ao nosso redor vejam em nós uma conduta cristã que seja coerente, que faça sentido. E isso é testemunho. Nós não podemos viver ali de um jeito, lá de outro, sorrir para um, xingar o outro, brigar com o outro. Não, meu irmão, isso não é vida cristã. A vida cristã não pode ser confusa. É necessário que todos vejam em nós uma conduta cristã que seja coerente, que faça sentido. Isso é testemunho. Podemos andar até com a Bíblia debaixo do braço. Podemos ir à igreja de crente, andar no meio dos crentes, até se vestir como crente, orar como crente. Mas se não tiver uma vida cristã de testemunho, se não ser uma carta de Cristo aberta, legível, de que adianta? De que adianta? Olha lá, ele é crente, é trabalhador, ele não falta em serviço. Olha lá, ele é crente, não fala mal de ninguém, dos seus lábios só saem palavras para abençoar. Olha lá, ele é crente, ele tem respeito com as pessoas. Olha lá, ele é crente, a sua família é uma bênção. Olha lá, ele é crente, ele cumpre os seus compromissos corretamente. Olha lá, ele é crente, apesar dos problemas, ele está sempre alegre, sempre feliz. Isto é ser uma carta de Cristo aberta. Temos sido uma carta aberta, legível. Amados,
Se Deus se comunica com as pessoas ao redor dos cristãos, os cristãos têm que ser uma carta de Cristo aberta. Uma carta de Cristo legível. E por fim, que tragam boas notícias. Olha lá o versículo 5 e 6. Olha aí, ó. Olha o 5. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como se de nós mesmos, mas a nossa capacidade, a nossa suficiência vem de Deus. E olha o 6. O qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Amados, presta atenção. A carta, o e-mail ideal, aquele que todos nós gostamos de receber, não é um de cobrança, não é. A carta que traz más notícias, não é essa que nós queremos receber. Lógico que não. A carta, o e-mail ideal a que todos gostamos de receber não é de cobrança, não é de má notícia. Lógico, de maneira alguma que não. A carta ideal que nós gostamos de receber é aquela carta que traz boas notícias. Paulo diz que nós somos ministros de uma nova aliança aí no versículo 6. Somos ministros de uma nova aliança, o qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, de uma nova aliança, em outras versões, e não das letras, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Amados, somos ministros de uma nova aliança. Amados, somos ministros de um novo testamento. Queridos, presta atenção. As grandes notícias que nós, cristãos, temos para quem nos lê. Quantos crentes têm sido um verdadeiro desastre nessa área? Amados, tem crente que só traz má notícia, pelo amor de Deus. E aí, meu irmão, tá tudo bem com você? Tá nada, tá um frio, rapaz. Esse frio aqui tá terrível, olha, nossa, meu Deus, que frio. E aí, amado, você tá bem com você? Tá nada, olha que calor, rapaz. Calor escaldante, não dá nem pra pregar o evangelho, tá terrível. E, amado, como é que você tá? Tá tudo bem? Tá nada, meu irmão, tá não. Você não sabe, trupiquei, quebrei a perna. Ih, o Satanás me jogou no chão, a perna quebrou. Nossa, eu nem te conto, meu marido brigou comigo, apanhei. Não. Você tá bem, meu irmão? Como é que tá a tua vida? O que foi, meu? Dói aqui, dói lá. Oh, Jesus. Irmãos que só abrem a boca para despejar um caminhão de reclamação, um caminhão de dor, um caminhão de problema. Irmãos, quantas notícias boas nós temos para quem nos lê. Você abriu o coração dos teus problemas, você tem as pessoas específicas. Tem aquelas pessoas que são seus irmãos em Cristo, que oram por você, que estão caminhando junto com você. Sim, fale, chore, exponha o seu problema para ele. Nós precisamos entender que para a grande maioria que está ao nosso redor, nós temos que ter as notícias boas para quem nos lê. Amado, aquelas pessoas que estão ao nosso redor, elas precisam enxergar em nós notícias de paz, notícias de salvação, notícias do amor que vem da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Está me compreendendo? As pessoas precisam ver essas boas novas escritas em nós, isto é, sendo reveladas em nós aqui no nosso dia a dia. Irmãos, que tipo de notícia nós temos passado para as pessoas que estão ao nosso redor, para as pessoas que estão aí passando pela nossa vida? Que tipo de notícia? Precisamos nos atentar, amados. Precisamos nos atentar.
Precisamos nos atentar que o apóstolo Paulo ele fala de uma forma clara para nós que nós somos cartas de Cristo. E como cartas de Cristo, elas precisam ser abertas. Precisamos entender que o apóstolo Paulo está nos desafiando a ser cartas de Cristo legíveis, que as pessoas possam nos ler. Ele nos desafia a ser cartas de Cristo que trazem boas notícias. Amados, certa vez, eu gosto dessa ilustração, desse conto. Certa vez um homem, ele enviou uma carta a um amigo. Um homem, ele escreve uma carta a um amigo seu de muitos e muitos anos, avisando-o de uma ameaça de morte. Ele tinha ouvido que alguém iria ameaçá-lo, enfim, iria tirar-lhe a vida. E esse amigo, devido à distância, devido à dificuldade de comunicação, ele escreveu uma carta. E havia um outro homem que estava indo para aquela região e ele diz assim, olha, entregue esta carta para este meu amigo. Olha, mas entregue, é uma carta importante, por favor, não deixe de entregar. E o portador, apesar dos insistentes apelos de recomendações, o portador esqueceu-se de entregar a carta. Ficou com ela no bolso. Até quando ele recebeu a notícia. A notícia que o destinatário havia morrido. Aí ele se lembrou. Ele se lembrou que ele tinha uma carta a entregar para aquela pessoa. Mas já era tarde. Por causa de uma carta fechada, não entregue, alguém perdeu a vida. Não podemos permitir que isso aconteça. Não podemos permitir. Portanto, amados, seja uma carta de Cristo. Aberta, legível e que anuncie a vida maravilhosa que podemos ter com Cristo Jesus. Baixa tua cabeça. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus, pela tua palavra, que se renova em nossos corações dia após dia. Que venhamos a ter compreendido o seu querer, Pai, principalmente num momento tão difícil, tão doloroso pelo qual vivemos. Continua nos abençoando, nos protegendo, nos livrando do mal, e que possamos continuar propagando, anunciando o Evangelho de salvação, o Evangelho de vida eterna. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Deus e Pai, a comunhão, a consolação e o Espírito Santo do Senhor esteja com todo o povo de Deus hoje para todo sempre. Amém, amém. Boa semana. Que Deus nos sustente, nos guie e nos guarde. Em nome de Jesus.